Olá, sejam bem-vindos a esse artigo sobre layers dentro do AutoCAD 2013 e nós vamos abordar os aspectos mais importantes para utilizar os layers em seus projetos. E como parte do artigo, nós vamos mostrar para vocês como trabalhar com os layers dentro do AutoCAD 2013. Vocês podem perceber que a interface é a interface clássica e isso vem desde as versões R tantas e pode ser utilizado também nas versões 2000 em diante, onde você pode escolher as caixas de ferramentas apenas clicando e escolhendo as ferramentas que você gosta de usar e posicionar na sua interface. Tem pessoas que gostam de utilizar totalmente limpa assim, outras não. Mas eu quero mostrar para vocês que a minha caixa de ferramentas de layers para este artigo está posicionada aqui. Esse é o Layers 1 e a Layers 2 está posicionada do lado da Layers 1. Para vocês trabalhar com layers dentro do AutoCAD, vocês têm que criar as necessidades de layers que vocês estão trabalhando para determinado tipo de projeto. Por exemplo, se você estiver trabalhando com projetos mecânicos, vai ter um determinado tipo de layer. Num projeto industrial, totalmente diferente. Num projeto estrutural, civil, outros tipos de layers. E às vezes também, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com um projeto arquitetônico, vai ter um layer para cada tipo de necessidade sua. E aí, utilizando a caixa de ferramentas, eu quero mostrar para vocês clicando nessa setinha, onde vai mostrar para vocês aqui os vários layers de determinado projeto, nesse caso de arquitetônico, está organizado para cada tipo de fim. Por exemplo, eu tenho um layer para representar paredes, que chama alvenaria, pode ser paredes também, tanto faz. Eu tenho um layer para acabamento e outros layers para caixilhos, eixos, forro, escada, projeções, textos, cotas. Então, para cada tipo de necessidade minha, eu criei um layer diferente. E aí vocês podem perceber que no meu caso eu escrevi o nome da minha necessidade. Tem empresas que escrevem apenas sigla. Às vezes é muito bom para ela trabalhar dessa forma. E aí que vem a sua organização para criar todos esses layers para o seu projeto. E no artigo eu comentei para vocês que a função principal é separar por camadas o seu projeto. E aí vamos imaginar que o seu patrão ou o seu cliente fala assim, ó, eu gostaria de ver essa planta sem determinados elementos dela. Eu quero ver apenas detalhes das paredes e cotas, tá ok? Então é simples, pessoal. Existe a opção que são parecidas, eu não vou entrar em detalhes nelas, mas vou mostrar a forma mais básica que é a congelar e a desligar. Essas duas são bem parecidas e se você escolher o congelar, que é o mais usual, você pode escolher um determinado layer para não aparecer no seu projeto. Por exemplo, eu não quero que apareça os móveis, não quero que apareça, por exemplo, as representações de janelas, de portas, eu não quero que apareça essas linhas de corte. E aí se o cliente falar assim, é isso mesmo que eu quero, manda para mim, é isso que você vai mandar para ele. Porque às vezes não é a necessidade dele ver os móveis aqui e você precisa com essa agilidade trabalhar para mandar logo um PDF para ele ou uma impressão para ele poder trabalhar. E aí é uma das funções de você separar de camadas é essa. Para voltar é bem simples. Basta você selecionar o que você congelou dentro dessa lista de layers. Clicou na setinha e vem selecionando o que você congelou. Uma outra opção também que você pode trabalhar muito interessante é você, por exemplo, isolar só determinados layers que você selecionar. Então, se você selecionar esses layers aqui, você pode falar assim, ó, AutoCAD, esconda os outros elementos menos esses dois. É essa opção aqui, ó, Isolate. Então, se você clicar, você vai ver apenas as paredes para qualquer determinado fim. Feito isso, vocês podem clicar no layer Unisolate para voltar todos aqueles elementos de forma mais rápida. E eu mostrei de forma rápida para vocês e comentei também que esses dois elementos são parecidos, mas eu vou retomar com mais detalhes. Então, dentro da caixa de layers com a setinha, representação dos layers mais rápidos, você tem três simbologias principais, que é a lampadinha, o sol e o cadeado. Se você travar um elemento é uma coisa, se você congelar ou desligar, eles são parecidos. Tá? Então, se por exemplo você escolher, ao invés de congelar, desligar, olha para vocês verem como que é parecido. Ó. Cliquei na linha de fora, cliquei na linha de dentro e
cliquei nos caixilhos e apertei Enter. Ah, eu quero voltar. Vai lá na lista de layers, vê o que você desligou. Olha lá, eu desliguei os portas, desliguei a alvenaria 3 e desliguei o acabamento. Clica fora, aí ele retoma para você. E aí o exemplo de usar o cadeado ou descadear, vamos botar entre aspas, vamos imaginar que eu seleciono esses elementos para que sejam isolados na área. Então, Layer Isolate, beleza? Aí eu falo assim, ó, AutoCAD, eu não quero que esses elementos não se modifiquem quando eu fazer qualquer alteração. Então você vai e coloca o cadeado nesses dois elementos aí. No caso, você também poderia, vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z aqui, ó. Vocês também poderiam selecionar a lista de layers e selecionar, ah, eu não quero que esse elemento se modifique, nem esse. Olha o que acontece, ele fica um pouco mais claro, esmaecido, né? Mas eu posso tentar deletá-lo, não vou conseguir. Posso tentar mover com M Enter, não vou conseguir. Ele está com cadeado, até a simbologia do cadeado fica ali. E para tirar do cadeado é simples, como eu estou mostrando para você. Clique na setinha, vai no que você colocou o cadeado, desliga, desbloqueia ele e clica na tela. E para voltar os elementos, só clicar em Layer Unisolate. E para você criar os layers de maneira mais simples possível, eu vou mostrar aqui nesse artigo que é só você clicar nesse ícone aqui, que vai abrir uma caixa onde vai mostrar um resumo de todos os seus layers que você está trabalhando. Onde nós vamos ter a parte com o nome, a parte representando que está ligado, desligado ou com cadeado. Você pode definir uma cor para cada elemento de layer, então apenas clicando nele você escolhe a cor que você deseja trabalhar. Você também pode ter o tipo de linha, onde vai ter as suas representações com mais clareza. Por exemplo, eu vou aqui no layer chamado projeções. O tipo de linha que está aqui é hide, então se você clicar, você tem a escolha de opção da representação. Se não aparecer a lista para vocês, você tem que clicar em load, achar a representação que você quer, seleciona, dá OK, seleciona e dá OK que a representação fica correta. E aí para vocês verem aqui, ó, no layer projeção da marquise aqui, ó, é esse layer que está sendo representado. E aí para criar um novo layer é simples, basta clicar aqui em New Layer e escolher o nome que você quer para a sua necessidade. Por exemplo, eu quero um layer para carros que tem a mesma cor e a mesma representação. Aí eu escrevo carros, Enter, e se eu quero que esse layer carros fique direto na linha de layers padrão, eu apenas clico aqui nesse verdinho, ele se transforma no layer corrente. Então vou dar um ESC aqui, e aí ele vai estar lá no layer lá, tá vendo? Se eu quisesse trocar para outro layer, é só selecionar na lista aqui. Mas no caso eu escolhi carros, e aí o que eu vou fazer com esse layer? Ah, eu quero que esses carros fiquem naquele layer determinado. Então seleciona os dois elementos e troque para o layer que acabamos de criar, carros. Tá vendo? Se eu quiser trocar algum outro elemento para um outro layer determinado também, é fácil. Seleciona e vai e troca para o layer que você quer. E caso você não gostou, pode apertar Ctrl Z aí que ele volta para o layer anterior. E aí, essas são as formas de trabalhar com os layers e vai ser a forma de você representar todas as suas necessidades, deixando o seu projeto mais produtivo possível. E aí, se você quiser continuar desenhando outros objetos com aquele layer que você criou, basta você lá digitar line, começar a desenhar o que você quiser. Por exemplo, desenhei qualquer coisa aqui. E aí, não, agora eu quero desenhar paredes. Seleciona paredes. Por exemplo, o meu é a alvenaria. E aí vou digitar REC para criar um retângulo. Clicar na tela, clico na outra tela. Vou digitar offset de 0,15, por exemplo. E crio lá a parede, qual for a necessidade que eu estiver. A mesma coisa se você quiser introduzir uma porta aqui. Vai lá, troca de layer, porta e cria a porta. E também há a possibilidade de criar a porta antes e trocar de layer. Por exemplo, eu criei esse elemento antes aqui e troquei para o layer portas. E ao final desse artigo, que nós estamos trabalhando com uma videoaula aí, vocês aprenderam a trabalhar com os layers, tanto isolando eles como desisolando, congelando e também desligando e colocando os layers em cadeado.
Além de abrir com a setinha, trabalhar com essa setinha aqui para escolher um layer rapidamente, também criando um layer com a sua necessidade, definindo tanto o tipo da cor como o tipo de representação gráfica.